Nossa leitura hoje é 3 aspectos da nossa posição em paz. Aqui tem o nome de um irmão, né? Cecil apontou que há 3 aspectos da nossa posição em paz. Temos paz com Deus, que está em Romanos 5, versículo 1, que é uma paz divina exterior. Repetindo aqui, paz com Deus é uma paz divina, paz que vem de Deus, que está no nosso exterior, né? Nós demonstramos isso. Depois, o segundo ponto aqui tem paz da vida ressurreta. Romanos 8, no versículo 6. Isso aqui se refere a uma paz interior resultante do conhecimento e do experimentar da libertação. Uma é exterior, essa agora é interior. Exterior, eu creio que esteja falando de um modo que os homens possam ver. E o interior, essa paz interior, que nós podemos desfrutar a qualquer momento, em qualquer lugar, ainda que precise demonstrar a alguém. Ou melhor, ainda que não precise demonstrar a alguma pessoa, a gente pode ter essa paz interior. É algo em nós, conosco aqui. Tem aqui também a paz racial. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Aqui é uma paz exterior em relação aos irmãos crentes de diferentes nacionalidades que foram salvos e colocados juntos num corpo de Cristo. A gente vai ver aqui logo esse daqui também. Todos os 3 aspectos da paz nos pertencem no momento em que cremos no Evangelho e somos selados com o Espírito Santo. Vou compartilhar aqui rapidamente. Se por acaso algum irmão quiser falar também ou me corrigir em alguma coisa, eu não entendi muito bem aqui, eu não falei corretamente, pode ficar à vontade, irmão. Essa paz divina exterior, Romanos 1, ou Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou voltar aqui. Então a gente leu aqui, paz com Deus. O irmão falou de uma paz divina exterior, devido à nossa justificação. A gente pode hoje andar pelo mundo afora aí, colocar nossa cabeça aí no travesseiro tranquilamente, que não haverá condenação para esses que creem no Senhor.
já foram salvos, foram selados pelo Espírito Santo, como o irmão fala aqui embaixo. Então, a gente pode andar despreocupado com essa questão. Algum irmão gostaria também de estar falando? Se for falar, pode interromper, viu, irmão? Paz da vida ressurreta. Romanos 8:6. Deixa eu só ajeitar aqui botar essa versão aqui. Romanos 8:6. Deixa eu ver se está certo aqui. Pronto. Romanos 8:6. Porque a inclinação da carne é morte. Inclinação da carne é morte. Só um momento. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação ao espírito é vida e paz. Uma paz interior resultante do conhecimento e do experimentar da libertação. A gente tem um entendimento que nós fomos totalmente libertados do domínio do pecado que havia antes em nós. Essa velha natureza pecaminosa ainda existe em nós, no crente, mas ela não tem nenhum domínio. Então a gente pode fazer as coisas para Deus em total liberdade. Tendo esse conhecimento dessa libertação interiormente, que está falando também da velha natureza em nós, nós temos esse conhecimento de que temos liberdade para servir a Deus. E isso também nos traz paz. Paz racial. Oi? À vontade. Nesse ponto aí da paz interior, né? Você vê que o irmão aí fala uma paz interior resultante do conhecimento e do experimentar da libertação. Então, pensando assim, um crente, ele pode vir a não sentir paz interior, né? Por estar andando, vamos dizer assim, fazendo a vontade da carne, vamos Aí ele vai ficar, vamos dizer assim, escravo, continuar sobre a escravidão do pecado, vamos dizer assim, quando ele tem o poder, né, de não ser escravo do pecado. Né? O Senhor já o tinha libertado, o Espírito Santo habita nele, tem uma nova natureza, basta andar, né, no Espírito. Então, você vê que ele fala assim, resultante do conhecimento e do experimentar da libertação. Então, está nos falando aí de uma coisa prática, um caminhar, um andar prático, né? Onde você vai poder, assim, andando e caminhando no Espírito, né? Fazendo, né, a vontade do Senhor, você vai poder experimentar essa libertação aí e, consequentemente, experimentar e sentir realmente a paz interior.
Não sei se os irmãos entenderam, né? O que eu estou querendo destacar aí nesse segundo ponto aí, porque eu fico pensando sempre que na nossa vida prática, né, na caminhada prática do cristão, a gente vai ter momentos difíceis, a gente vai ter momentos onde a gente vai errar ou vai cometer algum pecado, porque estamos ainda na carne, como você mesmo falou, né, nós temos ainda a velha natureza, mas isso não pode ser, né, um impedimento para você ter essa paz interior, porque tem que estar bem, vamos dizer assim, firmado no coração do cristão que ele já tem, né, o, a libertação do pecado, né, e da carne. Quando a gente peca ou faz alguma coisa na carne, estamos fazendo na luz, né, sabendo, né, que aquilo ali não é vamos dizer assim, apropriado, não é do novo homem, né, que somos feitos em Cristo Jesus. Então, só para destacar isso aí. Essa paz exterior, interior, que foi mencionada, ela está relacionada, apesar de ela ser uma paz interior, ela é sentida quando nós temos o conhecimento da libertação e não olhamos para dentro de nós, mas olhamos para fora. O apóstolo Paulo, ele vai começar esse assunto no capítulo, vai começar a desenvolver esse assunto no capítulo 6 de Romanos, onde no versículo 6, Romanos 6:6, se o irmão quiser colocar ali, por gentileza, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então ele começa a desenvolver esse assunto com esse conhecimento, sabendo isto, que o nosso homem velho. O homem velho não é a velha natureza, mas o homem velho é todo ser estado caído ante Adão. Se fosse possível pegar todas as formas de pecado que nós somos passíveis de pecar e colocar em uma única pessoa, essa pessoa seria o homem velho. Nós sabemos que eu posso ter tendência a cair em certos tipos de pecado que para um outro irmão aquilo ali é nada. E ele ter fraqueza em outros tipos de pecado que para mim pode não ser nada. Então o homem velho seria a manifestação ou um homem personificando todas as formas de pecado. Esse homem velho, ele foi crucificado com Cristo. E para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Esse corpo do pecado não se trata de o nosso corpo físico, mas um corpo dentro deste corpo. É um sistema de mal que só nos leva a pecar. Não é também a velha natureza, mas é o que move a velha natureza. E esse corpo do pecado seja desfeito, ou seja, anulado, feito sem poder, colocado em uma posição de inutilidade, como um carro, tu coloca o câmbio de marcha em ponto de morto. Tu pode acelerar, o motor continua funcionando. A velha natureza ainda está lá, esse motor velho. Mas o câmbio em ponto de morto, tu pode acelerar, ele não vai mover o carro. Esse é o corpo do pecado, foi o que Deus fez, para que o corpo do pecado seja desfeito. Só que ele colocou a chave, o volante nas nossas mãos. E o câmbio de marcha também. E nós engatamos a marcha e usamos esse motor velho muitas vezes, quando queremos pecar. Porque um cristão, ele peca porque ele quer pecar. É o que o irmão mencionou.
cristão peca na luz. Ele não peca sem saber. Ele peca sabendo o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele anda em liberdade. O apóstolo Paulo, então, vai começar a desenvolver esse assunto, e essa paz, apesar dela ser interior, voltando tudo, ela é sentida quando nós olhamos para fora de nós. No capítulo 7 de Romanos, é o capítulo que mais menciona relacionado ao eu. O apóstolo Paulo vai falar: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Em mim, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. Não consigo realizar o bem que quero, o mal que não quero, esse faço. Ele vai citar inúmeras questões relacionadas ao eu. Versículo 15, irmão. E aí ele vai perceber, no final desse capítulo 7, no versículo 24, que em si não adianta ele olhar. Para si, para dentro de si, não adianta olhar. Ele vai ver que miserável homem que sou. O resultado desse capítulo, onde é mais citado o eu, ou relacionado ao eu, é o que? Miserável. Então, sempre que nós nos ocuparmos com nós mesmos, o resultado será o quê? Miseráveis. Chegaremos ao ponto de ver que somos miseráveis. Mas ele já passa a olhar para fora de si. Ele não diz o que me livrará, mas quem me livrará do corpo desta morte. E já é revelado, ele já dá graças a Deus por Jesus Cristo. E agora, ele olhando para fora de si, ele está vendo o único que pôde nos livrar deste corpo, né, desta morte. E aí, como é mencionado ali Romanos 8:6, ele vai entrar no capítulo da Escritura que mais fala do Espírito Santo. Nesse capítulo 7 é cerca de 51 vezes relacionados ao eu. E o Romanos 8 é 19 vezes relacionado ao Espírito, falando do Espírito Santo. E aí, quando ele entra nesse capítulo 8, então, agora tem a libertação. Agora tem essa paz interior. Por quê? Porque está olhando para fora de si, está olhando para Cristo. Já começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é importante entender que essa paz interior, ela depende daquela primeira paz, que é a paz com Deus, que é a libertação da condenação eterna e da ira que virá sobre esse mundo e que paira aqui. Então é muito interessante esse detalhe de que a gente precisa olhar para fora de si para ter, e conhecendo quem nós somos, olhando para fora de si, para Cristo, a gente desfruta dessa paz interna. Até aí, irmão. Paz racial. Uma paz exterior em relação aos irmãos crentes de diferentes nacionalidades, que foram salvos e colocados juntos no um corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Paz exterior em relação aos irmãos crentes de diferentes nacionalidades, que foram salvos e colocados juntos num corpo de Cristo.
judeus e gentios não se davam na questão da crença, vamos dizer assim. E havia uma separação. Hoje a gente vê que o Senhor é a paz, não só de judeus e gentios, mas de todos os povos. Onde existe sal, a gente pode lidar com todos esses irmãos em qualquer lugar do mundo. O centro dessa paz é a pessoa do Senhor Jesus. Seja russo, a gente está vendo aí, né, a Rússia atacando esqueci o nome do país, Ucrânia. Mas quando se fala da fé em Cristo, eu creio que aí não existe essa inimizade. Não seria o desejo de irmãos russos destruir irmãos ucranianos. E aqui ele fala também desse um só corpo, né? Em que todos esses que creem em Cristo, eles participam desse um só corpo. Esse um só corpo, ele está relacionado a pessoas vivas. Porque envolve também a questão de dons no corpo, de membros que têm dons. E até nisso existe paz. Então, para a gente fazer um resumo breve, então, desses 3 pontos, que, claro, tem a ver com aquilo que nós vimos na reunião passada, né, sobre a paz com Deus e a paz de Deus. Esse primeiro, a paz com Deus, a paz divina exterior, significa algo que foi feito externamente, é uma situação que envolve a nossa posição, e como foi algo que Deus realizou em nossas vidas, né, devido à sua soberania, é algo que pertence à ação de Deus, portanto, inabalável e não se altera. Essa posição de paz que nós temos com Deus, essa reconciliação feita, então isso é inabalável. Da mesma maneira, nós temos a paz de Deus, que tem a ver, que tem relação com esse segundo ponto aí, da paz da vida ressurreta, que aí, para que nós possamos desfrutar dessa paz de Deus, exige de nós essa responsabilidade de nós desfrutarmos com o entendimento dessa paz, que é por isso que é falado que é uma paz interior, porque diz aqui, resultante do conhecimento e do experimentar da libertação. Então é algo que aí já envolve, né, em cada um de nós, essa responsabilidade de entender essa paz com Deus que temos, que é algo exterior, para que isso gere frutos, né, em nosso interior, no sentido de nós desfrutarmos. E aí eu lembro até que foi dado o exemplo do apóstolo João no seu evangelho, que ele coloca muitas passagens dizendo assim, descrevendo o Senhor Jesus, dizendo que o discípulo João era aquele a quem ele amava. Em muitas passagens isso, né? O Senhor Jesus amava a todos os seus amados, né? O Senhor Jesus amava a todos igualmente. Mas o João, ele tinha esse entendimento, então ele colocava que ele era amado do Senhor. Então isso exige, de certa maneira, um entendimento da pessoa amada em reconhecer isso. Então a gente pode aplicar esse segundo ponto nesse aspecto.
do entendimento desse amor e dessa paz com Deus que temos. E aí esse terceiro ponto, a paz racial, envolve a paz agora com o relacionamento com as pessoas aqui da Terra que fazem parte também desse mesmo corpo de Cristo. Os nossos irmãos, né, irmãos? Nós temos essa paz um com o outro também por meio de Cristo. Então, é uma paz com Deus. Então, temos uma paz que nós desfrutamos por entender dessa paz com Deus e, ao mesmo tempo, a paz com nossos irmãos aqui. Tanto aqui por toda a eternidade, né? E tudo por graças à obra de Cristo. José Nilton, pode colocar aí a pergunta aí no chat para a gente ver. Irmão Weber, você consegue ler isso aí? Irmão Nilton falou? Sim, acabei de ler. O eu realmente ele tem que estar no lugar de morte, né? O eu ele não deve aparecer, não deveria aparecer. Mas o que eu mencionei em relação a olhar para fora é entender que a gente anda em liberdade, olhar para Cristo, porque quando menciona uma vida ressurreta, é uma vida em ressurreição, que é a vida do Senhor. Então nós desfrutamos dessa vida em ressurreição, que é a vida do Senhor. E o conhecimento disso nos traz o que? O experimentar da libertação. Se a gente se ocupar com o eu, como que nós vamos experimentar uma libertação? Mas dá para ler uma passagem que mostra que a gente já desfruta dessa libertação, é em Romanos 6 mesmo. 6, versículos 12 e 13, por gentileza. Menciona assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Aí ele vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, esse experimentar de libertação, ele é tido quando a gente olha para o Senhor através da sua vida ressurreta. Ele passou pela ressurreição e onde ele está agora? À destra da majestade nas alturas. E nós, em nossa posição, estamos lá, com ele, em Cristo. Paulo desenvolve esse assunto na Epístola aos Efésios. Então, quando a gente quer pecar, quando a gente vai pecar, a gente precisa apresentar os membros. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Por quê? Porque andamos em liberdade. Então, para pecar, precisamos apresentar os membros ao pecado. Por quê? Porque andamos em liberdade. O pecado aqui ele é personificado como que uma pessoa. A gente apresenta os membros a ele para pecar. Então, é nesse sentido que eu tentei explicar. E apesar de ser uma paz que a gente desfruta internamente,
como o irmão bem colocou ali, ela pode ser melhor entendida olhando para fora, por isso, olhando para Cristo, né? Por isso que é uma vida ressurreta. É a própria vida de Cristo, uma vida em ressurreição. Não sei se eu conseguia responder a pergunta. É interessante a gente ver também o verso 11 aí de Romanos 6, fala assim, no 11, né? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, veja que sempre aponta para Cristo. E isso que ele está falando, né? Vamos dizer assim, vou tentar colocar na prática, uma coisa prática. Como o irmão até o Heber tinha colocado, né? Que alguns irmãos têm vamos dizer assim, vamos falar assim, uma fraqueza, né? Para um determinado pecado, o outro não. Aí aquela fraqueza que é para um, para o outro já não é, né? E aí acontece muitas vezes do irmão ficar naquela luta, uma luta incessante para não pecar, para não errar naquilo, não cair naquelas tentações e tudo mais. Mas ele fica nessa luta, num esforço interior dele, né? Um esforço, vamos dizer assim, da própria vontade dele, né? Para conseguir vencer aquilo, né? Quando, na verdade, né, se ele entende essa questão da libertação, né? Ele vai poder olhar para ele mesmo, ou para o interior dele, né? Ele vai ver o quê? Um homem morto, carne morta, o eu morto. Então, ele tem que olhar para aquele, como o irmão Heber falou, né? Que ressuscitou, que morreu na cruz para poder fazer com que essa carne aí ficasse nessa posição de morte, considerada morta, e olhar para Cristo, que morreu na cruz e agora está ressuscitado, vivo. Então, muitas vezes os irmãos não têm essa paz, né, porque está olhando realmente só para si e está no esforço próprio para poder vencer, quando não é olhando para Cristo, é indo a Ele. Como o irmão falou, a paz interior não está aqui dentro de nós, a gente não vai encontrar dentro de nós mesmos, vai encontrar em Cristo. Olhando exteriormente para Cristo, aí a gente vai ter paz, porque a gente vai buscar nele, né, no Senhor Jesus, e claro que ele vai agir assim através do Espírito Santo que habita em nós, né? Olhando para Cristo, assim a gente vai ter o poder, né? A força para poder caminhar aqui nessa vida sem ser escravos do pecado, sem ser dominado pela carne, né? Então, esse poder e essa libertação está em algo que não está em nós mesmos, no meu eu, ou na minha carne, vamos dizer assim. Não está. No meu eu, na minha carne, a gente olha morta. Então, se eu estou morto, né, eu tenho que ir a Cristo, olhar para Cristo, aquele que é vivo e que nos dá vida, né? Então, eu penso assim, né, que eu entendi aí que o irmão Weber falou e todas as leituras que ele tem feito aí da palavra, essa paz, no caso interior, a gente encontra quando a gente olha, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo e busca nele essa, esse socorro para algo ou algum poder que nós não temos, né, de, vamos dizer assim, de libertação. Podemos passar para o outro
tópico aqui. Como é que estão as irmãs aí? Teve alguma coisa, irmãs, assim, que precisa que explique melhor? Alguma das irmãs aí não captou muito bem? Até outro irmão aí também. Quer fazer alguma pergunta? Se não tiver, a gente passa para o próximo. Ele está falando de 3 tipos de paz aí, né? Paz exterior, interior e paz, como o Michel falou, entre nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Tudo isso, como o irmão falou aí, olhando sempre para fora. Deus que fez isso. A gente não conquistou nada dessas paz aí. Nós desfrutamos de todas. Então vamos lá. Uma nova posição no favor de Deus. Uma nova posição. Vamos lá. Paulo continua com outro grande resultado da justificação. Aproveitando aqui, lembrar que o que a gente está vendo aqui da paz que nós temos é decorrente da justificação que nós temos em Cristo. Então, nós vimos aqui a paz. Paulo continua com outro grande resultado da justificação. Ele diz... Oi? Você pode dar um zoom um pouco mais aí na tela? Aí, melhorou. Valeu, obrigado. Não, aí foi demais. Aí. Tá bom. Inclusive, a gente pode ler o versículo 2 lá na palavra, né? Já que o Bruce vai tratar do verso 2. Então, o que a gente viu sobre o assunto da paz é por causa desse verso 1 do capítulo 5 que o Bruce estava tratando. Desce mais um pouco, Dal, por favor. Aí. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Bruce trouxe essa explicação dessa paz com Deus e aqueles 2 outros aspectos também. E aí o verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí Bruce vai estar tratando esse versículo agora. Então vou ler aqui. Ele diz, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, como foi lido, né? Ou favor, na qual estamos firmes. Isso se refere ao crente recebendo uma nova posição na presença de Deus. A palavra grega prosagogen, acho que é isso aí. Prosagogen, não sei, gogen. Traduzida como acesso, neste versículo, na King James, dá a ideia de introdução de uma pessoa em alguma coisa. Quando ele diz aqui, só voltando, acesso, é isso aqui, também, porque por quem obtivemos também nosso acesso. Alguém está sendo introduzido em alguma coisa, uma pessoa. É isso que o irmão está falando aqui.
aqui nesta passagem tem a ver com a introdução formal do crente em uma nova posição de favor diante de Deus. Darby observou que este lugar de favor em que nos encontramos é nossa aceitação na graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse lugar, essa posição que nós temos, é nossa aceitação na graça que ele, Deus, nos concedeu, só um momento, nos concedeu gratuitamente no amado, através de Cristo. Ou em Cristo. Assim, é a mesma posição que o próprio Cristo tem diante de Deus. A mesma posição, assim como Cristo está lá diante de Deus, nós também temos essa posição. Diante de Deus. Pois somos agradáveis ou aceitos. Como? Assim no amado. Estou pausando aqui porque dá para os irmãos pensarem aí, se quiser falar alguma coisa. Paulo diz que esta nova posição, na qual estão todos os crentes, é adentrada pela fé no Senhor Jesus Cristo. É uma coisa de uma vez por todas, resultante de ser justificado em Cristo. Vou falar agora do acesso. O acesso a que Paulo se refere aqui, portanto, não é uma coisa prática. Isto é, adentrando na presença de Deus por comunhão diária, oração e adoração, como declarado em Efésios, etc. Vamos ler de novo aqui para... Se algum irmão quiser explicar isso aqui também. Esse acesso a que Paulo se refere, essa entrada que nós temos, essa posição diante de Deus, esse acesso aqui, portanto, não é uma coisa prática. Isto é, adentrando na presença de Deus por comunhão diária, oração e adoração, como declarado em Efésios, ou seja, aqui. Um exercício nosso, né, de comunhão na nossa vida aqui nesse mundo ainda, quando nós estamos diariamente em oração, estamos participando da Assembleia, no momento lá de adoração, e nós também temos essa entrada a Deus, mas o assunto, esse acesso aqui, não é esse tipo de entrada através da nossa oração aqui. Não é essa coisa assim prática. Não é através da comunhão que nós temos aqui com o Senhor, na leitura, na oração e adoração. Algum irmão gostaria também de explicar isso aqui? Esse acesso aí está relacionado com aquela primeira página, né? Que ele fala no verso 1. Né? A paz, cadê? Temos paz com Deus, né? Porque é assim, o homem pecou, né? Adão pecou, e o homem então se tornou inimigo de Deus, vamos dizer assim. Essa natureza, o velho homem, a carne, não quer saber de Deus.
é inimiga de Deus. A gente sabe que um homem só procura Deus e só busca Deus quando ele tem um novo nascimento, né? Se ele não é nascido de novo, ele não vai buscar Deus e é inimigo de Deus. Então, quando ele crê no Senhor Jesus, tem um novo nascimento, ouve o Evangelho, e assim crê no Senhor Jesus Cristo, então ele tem essa paz com Deus aí, ou seja, essa inimizade, né? Essa, vamos dizer assim, essa coisa de ser inimigo de Deus acaba, termina. Agora Deus olha, né, para esse homem, esse cristão, e vê ali o seu filho, né? Vê a Cristo, vê o seu sangue derramado, e esse crente agora é filho de Deus. Então, sendo filho de Deus, ele está, né, vamos dizer assim, ele foi introduzido, né, teve esse acesso a esse lugar de privilégio, né, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Então, teve esse acesso aí. Então, eu penso que está relacionado aí com, né, essa paz com Deus aí, interior, e essa paz com Deus aí permite, assim, esse acesso que o irmão Bruce está falando aí, que é quando, né, o cristão, quando o homem, né, ele crê no Senhor Jesus e assim é salvo e assim obtém esse acesso aí. Que é esse favor de Deus também, né? Vamos dizer assim. Deus olha agora para o homem favoravelmente, porque enquanto o homem estiver no seu pecado, Deus não pode olhar para ele com favor. Se ele estiver no seu pecado, nos seus delitos, inimigo de Deus, né? Então, mas quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, na obra de salvação que o Senhor Jesus fez, aí o Senhor, Deus já olha para o homem, já com favor, já como um filho dele, então tem acesso à sua presença. Nesse sentido aí. Não sei, irmão, quer falar? Não, eu pensei que algum irmão não ia. Pode ficar à vontade, Heber. Esses dois versículos, eles estão trazendo passado, presente e futuro para nós aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Isso é passado. Já ocorreu. A partir do momento que cremos, isso já foi resolvido lá atrás. Já fomos incluídos naquela obra que foi realizada há cerca de mais de 2000 anos atrás. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo presente. É o que temos agora. E ele acrescenta ainda, pelo qual, né, o Senhor, temos também entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmados na graça. E agora ele vai dizer, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, futuro. Então, no passado, temos a justificação, livres da culpa do pecado. Deus já condenou toda a nossa culpa sobre Cristo, o seu amado Filho. No presente, temos a paz com Deus e estamos aprendendo ou sendo educados na escola de Deus enquanto Ele está nos livrando do poder do pecado sobre nós. E no futuro, na esperança da glória de Deus, aí seremos sim livrados para sempre da ira e da presença do pecado. Irá se concretizar. Só que a questão nesses dois versos é a contemplação de Deus, é como Deus está vendo. É como Deus nos vê, que é o ponto aqui. Porque quando fala justificados pela fé, não é eu dizendo assim, sou justificado, mas é Deus dizendo, é justificado, são justificados. Então, se Deus diz que somos justificados, qual é o resultado disso? Temos paz com Ele. E quando diz assim, temos também entrada pela fé esta graça. Então, percebo que temos paz com Deus, temos entrada pela fé essa graça, estamos firmes. O que é esse temos, estamos? Isso é os privilégios que nós estamos gozando de algo que para Deus já está acabado, já está terminado.
Ainda estamos trilhando aqui, mas já está tudo acabado. É como Deus vê. Deus já vê como algo completado. E o que ele gostaria que nós, de que modo gostaria que nós vivêssemos enquanto ainda trilhamos esse deserto aqui, chamado mundo? Nos gloriando em nós mesmos, não em Cristo, e na esperança que temos da glória de Deus. E esperança na Escritura nunca é algo duvidoso, não é algo assim, o irmão, eu vou ir na tua casa. Ah, tu vai vir? Espero que venha. Tipo assim, pode ser que venha, pode ser que não venha, não. Espero que sim, não. Esperança é algo certo e demorado. É algo certo, mas que tem um tempo. E devemos esperar. Se Deus diz algo, como disse, muitas coisas, podemos esperar que não há a menor possibilidade de não acontecer. Vai acontecer, conforme ele disse. E, e, essa, e essa entrada pela festa da graça é algo tão precioso de nós sabermos que a nossa esperança, o que nos reserva, é a glória de Deus, que está sendo revelada aqui, porque é algo que não era esperado na criação do homem. Quando Deus fez Adão e Eva, se eles não tivessem, suponhamos que eles não tivessem pecado, ainda assim eles estariam destituídos da glória de Deus, porque eles haviam sido feitos para viver aqui neste mundo. O pecado não teria entrado, nem a morte, mas viveriam aqui. Somente quando Cristo deixou a glória de Deus e veio a este mundo e pagou um preço por nós incalculável, que agora pessoas salvas poderão adentrar no futuro na glória de Deus para viver lá. Porém, Deus já quer que nós tenhamos o desfrutar dessa glória. Isso é o gloriamos, nos gloriamos nessa esperança. Certo? Essa partezinha que ele fala aí, da palavra grega, no início, mas no início ele fala, a palavra grega prosagoge, traduzida como acesso, neste versículo dá a ideia de introdução de uma pessoa em alguma coisa. Aí ele está fazendo uma referência também com a posição do crente, que é falado lá em Efésios. Ele até cita o versículo de Efésios 1,6 aí. Se a gente for lá em Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer aí no... Pode voltar lá no, por favor, não. E também, bendito Deus, Efésios 1, por favor. No versículo 1. Aliás, deixa eu ver no versículo 3, eu vou ler aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Né? Aí no 6, também, onde ele pôs a referência lá, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. E no 9, ele vai falar, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então, esse acesso aí, como o irmão fala aqui, Bruce, é a posição, né, que o crente está agora diante de Deus, né, em Cristo. Né? Essa posição, né, Bruce fala que significa estar no lugar de Cristo. Né? Essa posição exaltada diante de Deus, quando fala assim, estar em Cristo.
E aí ele faz o irmão Bruce ele faz aí uma diferença que é que esse acesso aí não é o acesso que a gente tem. Quer ver? Dá um põe em Hebreus, por favor. No capítulo 10 de Hebreus, só um exemplo, no versículo 19. Aí vai falar: tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Né? Esse acesso aí que a gente tem, né, pela obra de Cristo, de entrar no Santos dos Santos, né, a qualquer momento, é o que esse aí é uma condição, né? A gente pode, né, graças ao Senhor, entrar, ter acesso aí ao Pai, mas o acesso que o Bruce está falando aqui, que ele fala até da palavra grega que dá a entender, né, que é, é uma ideia de introdução de uma pessoa em alguma coisa. Aí esse acesso é o mesmo de Efésios lá, que é estar em Cristo, né? Que isso a gente até vê lá em 1 de João, se não puder botar aí. 1 de João 4,17, não vai falar isso também. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, qual ele é, somos nós também neste mundo. Apesar de estarmos aqui ainda, né? Deus nos vê em Cristo, né? Então, a mesma posição que está o Senhor, né? Nós também, graças a Ele, estamos nessa mesma posição diante de Deus, né? Ele nos colocou nessa mesma posição. Então, nós tivemos por Ele esse acesso. É uma posição dada por Ele a nós. É diferente do acesso que o próprio Bruce fala aqui. Tem um versículo aqui que ele cita, Efésios 2,18. Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esse acesso aí é o mesmo lá de Hebreus. E o 3, ele coloca outro versículo aqui, é 3,12. Efésios 3,12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aí Bruce faz essa diferenciação desse acesso aqui. Nesse acesso que Bruce está falando aqui, da palavra grega prosagoge, é o acesso, é uma posição de estar em Cristo, né? Posição inabalável, do qual todo crente está, e nada pode mudar. E aí ele faz esse contraponto aí, que é diferente do acesso que a gente tem agora, né? Graças à obra do Senhor, de ir até o Pai em oração e poder conversar com o Pai em oração e todas as coisas mais, né? Ele faz essa diferenciação aí. Um outro exemplo que remete à condição no sentido do acesso é em Hebreus, capítulo 4, verso 16, o último versículo do capítulo.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui envolve a questão individual, condicional, interior. Porque no verso 15 fala, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, aqui já é algo exterior, algo, um acesso que nós temos por direito, ao qual Cristo é o nosso sumo sacerdote. Quando se trata aí da questão do trono da graça. Esse acesso aí, né, que o Michel está falando, aí que a gente está falando, é o crente, né, depois que crê e tendo o Espírito Santo, ele pode acessar a qualquer momento, né? Ele pode acessar a qualquer momento que ele desejar. Esse acesso aí que Bruce está falando, só Cristo pode fazer por ele, né? Uma vez que dá a fé a cada um para crer, é colocado nessa posição aí agora, diante de Deus. Aí. A justificação faz isso, né? Aí uma pessoa incrédula ele não consegue por si só ter esse acesso aí que o Bruce está tratando. Ele precisa que o Senhor dê vida a ele, que Deus dê vida a ele, vivifique ele, para que ele venha a crer e aí ele ser justificado, ser posto nessa posição aí. Continua aqui, o nosso horário está quase chegando. Vamos ver aqui. Então, vou voltar aqui nesse ponto. O acesso a que Paulo se refere aqui, portanto, não é uma coisa prática, como os irmãos já falaram aí. Isto é, essa coisa prática seria coisa que a gente faz, né? Isto é, adentrando na presença de Deus por comunhão diária, oração e adoração, como declarado em Efésios. Mas esse acesso aqui, mas sim o acesso inicial do crente ou entrada em sua nova posição diante de Deus. Como o irmão falou aí, é Deus que fez isso. Ninguém pode se colocar nessa posição porque quer. Não, foi um favor de Deus e gratuitamente em pegar essa pessoa, o crente, e colocar na mesma posição de Cristo. Então, esse acesso que está sendo falado aqui. No grego, a palavra acesso está no tempo verbal perfeito, indicando que Cristo alcançou um acesso completo e permanente para nós na presença de Deus por sua entrada ali. Vou ler de novo aqui. No grego, a palavra acesso, no grego, está no tempo verbal perfeito, indicando que Cristo alcançou um acesso completo e permanente para nós na presença de Deus por sua entrada ali. Assim, Paulo não está falando aqui da prática cristã. Essa nova posição em favor diante de Deus, a qual Cristo acessou por nós, é perfeita, permanente e inviolável, porque ela é medida pela perfeita e permanente aceitação de Cristo. É algo posicional. Não tem nada a ver com o nosso andar, né? Ou com nossa fidelidade pessoal.
quer sejamos o cristão mais jovem ou o mais velho, um cristão devotado ou um cristão descuidado, todos nós igualmente temos acesso, temos essa posição diante de Deus. Nosso estado de alma, em Filipenses 2:20, por outro lado, oscila, dependendo se andamos de acordo com o Espírito ou conforme a carne. Por vezes, nosso estado espiritual pode ser bom e outras vezes pode ser ruim. Mas nossa posição, essa aceitação, essa entrada que nós temos, nunca muda. Vamos ver aqui Filipenses 2, esse estado de alma nosso que é variável. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, e sinceramente cuide do vosso estado. Josanilton pergunta. Certo, vou fazer aqui a pergunta que o irmão pode responder aí, né? Diante das explicações do irmão Welton, que eu entendi plenamente, José Nilton agora pergunta: como fica esse acesso dita pelo irmão Bruce aos crentes mortos antes de Cristo? Isso aí são os santos do Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? Antes de Cristo. Esse acesso, deixa eu ver aqui, rapidinho. Esse acesso, ela se dará também pela fé à época em Deus, como a de Abraão e Moisés, vez que Cristo Jesus, Deus, Filho, ainda não tinha vindo em forma de carne para esse acesso completo. Então ele está perguntando como fica a questão dos santos do Antigo Testamento, a respeito dessa posição, né? Porque esse acesso que a gente está falando aí é um acesso, uma introdução que Deus fez ao crente de maneira gratuita, foi um favor de Deus. Ele quis fazer isso, então ele pegou esse crente e colocou nessa posição a mesma em que Cristo está. Então o irmão está perguntando aqui, e os santos do Antigo Testamento? Essa é uma aproximação de Deus, de estar em Cristo, que é um privilégio apenas da Igreja de Deus, ou seja, aqueles que creram no Evangelho da Graça. Ou seja, antes da formação da Igreja aqui na Terra, não houve esse privilégio de aproximação, desse relacionamento com Deus. Claro que os santos do Antigo Testamento, na medida em que Deus se revelou a eles estão com os vasos cheios, né, de vinho, vamos
usar essa figura, estão completos no nível em que Deus se revelou a essas pessoas, como Abraão, Davi e por aí vai. Todavia, nós temos esse privilégio de estarmos em Cristo e, portanto, temos todas as bênçãos espirituais, como a gente leu lá em Efésios 1, graças à obra consumada de Cristo, e por isso também que somos chamados filhos de Deus, porque nós temos a vida de Cristo. E também estamos no lugar onde Cristo está. Por isso que é essa frase, estamos em Cristo. A obra de Cristo na cruz, quando se relaciona com os santos do Antigo Testamento, fala lá em Romanos 3, verso 25. Se dá para poder abrir aí, por favor. Diz assim, ao qual Deus propôs... Não, bora ver o verso 24, para a gente ver o contexto. Verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, os santos do Antigo Testamento, mesmo quando eles morreram, os pecados que eles praticavam estavam guardados, né, no coração de Deus, sob a paciência de Deus, porque esses pecados iam ser pagos e sendo resolvidos na obra de Cristo. Então, aqueles ao qual Deus salvou antes da obra de Cristo, que já estavam lá com o Senhor antes, né? Esses pecados não foram apagados, estavam guardados em Deus e aí foram pagos em Cristo. Então, não vai ter nenhuma pessoa no céu, não vai estar nenhuma pessoa com o Senhor a qual o Senhor não pagou os pecados, porque Deus é justo, ele é juiz, ele é santo e precisa julgar o mal, né? Então, Cristo pagou os pecados dantes cometidos desses santos, e aí no verso 26 fala dessa justiça de Deus atualmente, porque fala assim, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, hoje, aqui na Terra, a justiça de Deus ela está sendo demonstrada por meio do Evangelho da Graça, dizendo que Cristo venceu o pecado e a morte e ele resolveu o problema do pecado. E por isso Deus, o Pai, está satisfeito com essa obra. E aí vem a notícia, daquele que crê será justificado diante de Deus por meio de Cristo. Então, mesmo vivos aqui na Terra, a gente já desfruta disso, dessa consciência purificada diante de Deus por meio de Cristo. Mas essas bênçãos, a qual a pergunta do irmão José, né? Esse lugar pertence somente aos filhos de Deus, que é também a igreja e noiva, a igreja de Deus e noiva de Cristo. Somente a igreja, os membros desse corpo que estão em Cristo. Talvez possa colaborar com o que o irmão disse. Os santos do Antigo Testamento que foram salvos, eles têm aceitação diante de Deus com Cristo. A nossa aceitação diante de Deus é em Cristo, é nele, é no amado. E o que nos torna filhos de Deus, como o irmão bem falou. Então, é algo especial, é uma relação mais próxima com o Senhor, né, resultante de sermos habitados pelo Espírito Santo. Os santos do Antigo Testamento não têm esse privilégio, não tiveram esse privilégio de serem habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo obrou através deles, sim, operou neles, sim, mas não permanecia neles, não eram habitados pelo Espírito Santo. Então, esse privilégio que nós temos de ter esse acesso mais íntimo, porque é nele, é no amado, né? Como Efésios 1:6, é algo só dado à igreja.
precioso demais. Amém, irmãos. Bom assunto, bem esclarecido. Bom, né? E esse assunto, quando a gente vê aí, só traz para a gente, assim, muito mais paz, né, vamos dizer, em relação à doutrina que nós estamos aprendendo, o que Deus, conhecendo, né? O que Deus fez por nós, através do Senhor Jesus, o que Deus também fez em nós. Isso aí nos dá firmeza contra os enganos aí do falso evangelho que quer sempre deixar um cristão atribulado, se existe ou não, né, essa garantia da salvação. Se realmente ele está salvo, ou se ele vacilar, ele perde. E esses assuntos é muito bom para, se algum irmão aqui que estiver ouvindo e ainda não tem essa firmeza, saiba que Deus já fez tudo e que essas coisas não vão retroceder. E ninguém pode frustrar isso que Deus fez em nós. Fez por nós primeiramente, né? E depois fez em nós, nos dando esse privilégio aí aos que são da igreja, como os irmãos falaram aí. Não que a gente esteja se gloriando em relação aos irmãos e os santos, né? Ou melhor, os santos do Antigo Testamento. Mas a gente deve reconhecer que o que Deus fez por nós, né? Algo grandiosíssimo. Então é uma maravilha. Pensar assim que Deus, pensar que a gente pode vacilar e perder essa salvação, isso é uma desonra. Isso é algo terrível falar isso, né? Depois de Deus mostrar toda essa graça maravilhosa para nós. Então, irmãos, assim, são 21h37. Algum irmão gostaria também de falar alguma coisa no final? Quando Paulo fala lá em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso são os cristãos, né, como os irmãos estão falando aí. Os santos do Antigo Testamento não tiveram esses privilégios, né? E aí o Bruce, ele cita algumas das bênçãos que só os cristãos eles possuem, né? O Bruce fala da redenção, perdão dos pecados, justificação, dom do Espírito, reconciliação, santificação, vida eterna, libertação, filiação, coerência, né, que somos coerdeiros com Cristo, nova criação e membros de um só corpo. Essas são algumas das bênçãos, né, que os santos do Antigo Testamento eles não tiveram, né? Então nós somos, como os irmãos bem falaram aí, mais privilegiados, santos, né, do que os do Antigo Testamento. Nós recebemos essas bênçãos, né, que eles não puderam receber. Sobre a fala do irmão Elton, eu lembrei de um versículo, Dal, que a gente pode abrir aí rapidinho, é Hebreus capítulo 11, quando tem toda aquela lista ali dos santos do Antigo Testamento e de como eles demonstraram a sua fé na prática. No finalzinho do capítulo, no verso 39, fala assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. A nosso, no caso, a nós cristãos, para que eles, os santos do Antigo Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a palavra deixa bem claro de que eles não, esses santos, embora felizes, né, de acordo com como Deus se revelou a eles, eles não foram aperfeiçoados. Nós
fomos aperfeiçoados da melhor maneira possível, porque estamos em Cristo. E isso não é motivo de orgulho para nós próprios, né, para cada um de nós individualmente, no sentido de nos acharmos mais do que os outros santos, não é isso. Mas é de estarmos felizes porque aprove a Deus nos incluir nessa assembleia dos primogênitos, né? E primogênito na palavra de Deus não significa meramente o primeiro lugar, mas de mais destaque ou importância, vamos dizer assim. Deixa eu ver onde o versículo que fala Assembleia dos Primogênitos. Eu acho que é em Hebreus. Hebreus, capítulo 12, ou seja, o próximo capítulo, verso 23. Vai no 22, Dal, só para a gente ter um contexto melhor. Fala aí, mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha aqui os aperfeiçoados, nós. Então é isso, irmãos, que gloriemo-nos no Senhor por causa disso, né? Porque aprove a Deus nos colocar nessa posição, para a glória de Cristo. Ok, irmãos. Deixa eu copiar logo esse link aqui, para não esquecer, e vou mandar para Michel, daqui a pouquinho. O irmão Leones fez alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Os 3 versículos seguintes deste capítulo que o Michel está lendo. É muito bom, irmãos. Certo. Maravilha, sempre. Então, irmão, mais uma abençoada reunião que o Senhor nos permitiu. Irmão Heber, você poderia agradecer, Heber? A gente está encerrando. Sim. Gravação, Dal.